Olha aqui, olha. Posteriormente, Êxodo capítulo 13, depois que os hebreus obedeceram, passaram o sangue nos umbrais das portas, houve no capítulo 13 a chamada dedicação dos primogênitos. Ela acontece antes deles atravessarem o Mar Vermelho, tá? Então, olha, esse sinal nos umbrais das portas, né, já que não tinha como levar as casas do Egito e caminhar com eles, né, eles agora acompanhariam os homens. A dedicação dos primogênitos, que foram os primogênitos salvos da 10ª praga. A 10ª praga era matar os primogênitos das casas que não tinham o sangue do cordeiro nos umbrais. Aqueles que obedeceram passaram o sangue nos umbrais. O anjo da morte não entrou ali, não matou os primogênitos. Então agora haveria a dedicação desses primogênitos no capítulo 13, logo em seguida da 10ª praga, quando eles estão saindo antes de atravessar o mar. Esse sinal nos umbrais das portas agora acompanharia os homens e não mais as casas. Nós temos então os famosos tefilim, ou os filactérios, né? Então o que é isso daí? Você está vendo a foto aí de um soldado israelense, né? Para quem não sabe, israelense é aquele que é nascido de Israel, israelita é o que é da religião do Deus de Israel, são coisas diferentes, tá? E os hebreus é de Aver, que o V e o B tem o mesmo som, Aver ou Eber, que é aquele que passa a margem do rio. Tá? Então os hebreus são aqueles que atravessaram o rio, e judeu é aquele que é da tribo de Judá, ou da região da Judéia, que era o reino do sul. Israelita é o que é da religião do Deus de Israel, e israelense é o que é nascido em Israel. Tá? Só para você diferenciar isso aí, esses termos, né? Por que hora a gente fala israelita, israelense, judeu, hebreu? É por causa disso aí. Então esse soldado israelense, ele está usando aí os tefilins, ou os filactérios, né? O que é que eles são? Eles são usados até hoje, né? Conforme o texto bíblico ele ensina, né? Capítulo 13, do verso 1 ao 10, que são a lei do Senhor na mão, né? No caso dessa foto aí na mão esquerda, e na fronte, entre os olhos. Então você está vendo aqui são caixinhas de couro, que vão ter ali os 4 versículos do Pentateuco, ali da lei do Senhor. E esses 4 versículos aí, o que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 livros da lei, né? A Torá. E aí você tem os 10 mandamentos divididos em 2 classes. 4 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, eles se referem ao seu tratamento com Deus, né? É vertical. E os outros 6 mandamentos é como você conviver com o seu próximo, mandamentos horizontais. Alguns entendem que representam esses 4 versículos, que é a adoração ao Senhor, a lei do Senhor, para não se esquecer do Senhor. Tá? Então, os tefilins, ou os filactérios, eles eram as leis do Senhor, que após ter passado a 10ª praga e sobrevivido ao anjo da morte, os primogênitos foram dedicados ao Senhor, e as leis do Senhor agora estavam na sua fronte e na sua mão, que substituíam o sangue, né, no batente, nos umbrais das portas, em cima e nas vergas. Tá? Então o batente da porta, em cima é a lei na fronte, nas vergas, nas beiradas, é na mão. Ok? Então o selo do Senhor, colocado sobre os primogênitos dedicados, é na fronte e na mão. Depois lá no capítulo 13 você vai ver que onde é que é a marca dos selados do Senhor, na fronte e na mão, e a marca da besta marca também aqueles que servem a besta, na fronte e na mão. Aqui já fica para você aí um gostinho de aguardar para a gente estudar o capítulo 13. Não deixa a gente aqui não. Espera para o capítulo 13 e 14, que vai valer muito a pena. Tá? Você entender a marca da besta, esses selados do Senhor, o que tem a ver. Você vai aprender a identificar a marca da besta. Você já está aprendendo a identificar o selo do Senhor. Então, fica com a gente no estudo aqui, que chegando no capítulo 13, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá? Então, olha só. Essa lei do Senhor, essa marca que era antes nos umbrais das portas, no batente, nas vergas, agora está na fronte do homem e na sua mão esquerda. Tá? Eles são usados até hoje, como essa foto que você vê. Se você colocar a foto ou vídeo, né, dos homens, né, dos homens israelitas, aqui no caso pode ser chamado de israelita, porque se eles fazem isso, né, essa oração com as leis do Senhor, é porque eles são da religião do Deus de Israel, então eles são de fato israelitas. Tá?
Se você colocar para ver vídeos ou fotos aí dos homens orando no Muro das Lamentações, você vai ver que eles estão com essa caixinha amarrada aqui e estão com a caixinha amarrada aqui. São os tefilins, os filactérios. Eles estão ali orando em frente ao Muro das Lamentações, esses versículos da lei do Senhor. Tá? Então olha só, os homens selados têm a lei na mão e na fronte, fazendo alusão ao sangue do Cordeiro, protegendo as beiradas das portas para que o anjo da morte não entre nas casas. Então, é a mesma simbologia ritualística. A lei do Senhor na fronte e na mão é a mesma coisa que o sangue do Cordeiro nas beiradas das portas, em cima e dos lados. É a mesma simbologia ritualística que remete ao mesmo tipo de coisa. O que é que comprova isso? O texto de Êxodo 13, de 1 a 10. Você passa o sangue do Cordeiro nos batentes das portas, para que o anjo da morte não entre ali e mate os primogênitos. Tendo passado essa etapa com sucesso, esses primogênitos são dedicados ao Senhor agora, levando na sua fronte e na sua mão as leis do Senhor, lembrando do sangue do Cordeiro que tinha sido passado nos beirados das portas, e isso seria memorial para eles por uma noite que eles escaparam da 10ª praga do Egito. Tá? Isso antes de atravessar o Mar Vermelho. E aí até hoje tem-se essa prática, né, de que os homens colocam esses tefilins na fronte e na mão e fazem as orações ao Senhor. Tá? Entendeu o processo de substituição do símbolo? Sangue do Cordeiro nos beiradas das portas, nos umbrais, tefilim, lei do Senhor na fronte e na mão. Tá?